Próxima de estrear na Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta segue trabalhando para definir o elenco completo que vai disputar a competição. Dos 6 jogadores que terminaram o Campeonato Paulista com contrato perto do fim, apenas o futuro de um segue em aberto. O goleiro William Arthur e o meia Pedro Vilhena deixaram a Ponte Preta, enquanto o zagueiro Sérgio Rafael, o volante Dudu e o atacante Everton Brito renovaram com o clube até o final do ano. A diretoria busca agora a permanência do zagueiro e volante Emerson, que tem contrato apenas até o próximo dia 30 de abril. Polivalente, o atleta se destacou durante o campeonato estadual com 10 jogos disputados e deve ter a situação definida nos próximos dias. E para reforçar o elenco, a Macaca fechou a contratação do atacante Matheus Guilherme, destaque do capivariano na conquista do acesso à Série A1. O jogador também acumula passagens por Maringá e Catanduvense, além de ter passado pelo Sub-20 do Guarani. Nessa Série A2, marcou 1 gol e deu 2 assistências em 17 partidas. Matheus deve integrar o elenco pontepretano a partir de semana que vem e finalizar a preparação antes da estreia contra o Figueirense. O atacante é o 7º reforço que chega para a disputa da Série C. Antes dele, o goleiro Matheus Kaiser, os zagueiros Wanderson e Danley, o meia Diego Tavares e os atacantes Gustavo 25 e Ricardo Oliveira também foram anunciados no Majestoso. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B, os crias da Macaca venceram o Brusque de virada por 3-1 fora de casa. Nicolas, Matheus Henrique e João Tatacioli marcaram para a Ponte Preta. Com a derrota para o Ituano na primeira rodada e a vitória de ontem, a equipe está na 3ª colocação do Grupo B, garantindo, por enquanto, uma classificação para as quartas de final. Bom, vamos falar da Ponte, a Macaca, que vai fazer aí os ajustes finais, provavelmente enfrentando o time reserva, o Sub-20, já que cancelou o jogo treino contra a equipe do Água Santa. A Ponte deve estrear na competição Série C no dia 12. 12 é um sábado, deve ser às 5 da tarde contra a equipe do Figueirense. Vocês têm alguma informação do Figueirense? Como é que ele vem para esse jogo? Eu não tenho informação nenhuma. Você tem, Sagar? Você sabe, se o Antônio Carlos Zago estivesse na coletiva e você fosse repórter e perguntasse isso para ele, como vem o Palmeiras para a próxima rodada, professor? Ele ia falar de ônibus. O quê? De ônibus. De ônibus. De ônibus. Como é que ele vem? Batista, eu entendi sua pergunta, estou fazendo uma brincadeira. Eu não tenho maiores informações, tá? Eu só sei que o Valentim está bastante preocupado, porque lá tem bons valores individuais. Qual é a dúvida que eu tenho? Aquela mesma em relação ao Maringá. A mesma. E qual é a dúvida? Depois do estadual vai permanecer o mesmo time? Os dois fizeram um estadual muito razoável, né? Então é isso que fica a dúvida. Agora, o Figueirense sempre lá no Scarpelli é muito difícil de ser batido. Não há nenhuma dúvida. E sempre monta time para buscar o acesso. Ele entra, né? Tudo bem que está vivendo um momento de instabilidade, né, o Figueirense, mas poxa vida, é um time relativamente conhecido e um time que deve ter um bom time. E eu vi uma entrevista aliás aqui, né? Ele falou que tem informações e que vem muito forte, né? Então, o Valentim, quando esteve aqui conosco, em entrevista exclusiva, ele usou uma expressão que eu gostei. Ele disse: Qual? É a nossa primeira decisão. Porque qual é o erro do campeonato longo? Apesar de que na Série C não tem retorno. São 19 datas, turno único. Achar que vai conseguir se recuperar ao longo da competição. E campeonato de turno único não tem o jogo da volta. Então perdeu, acabou. Você não vai conseguir a recuperação. Então eu gostei que ele falou isso, né? Porque é exatamente isso que tem que fazer. Encarar cada jogo como uma decisão. E outra, no Campeonato Paulista, a Ponte foi muito bem fora de casa. Foi o time que foi o melhor visitante.
né? Teve 5, 6 vitórias no campeonato, 5 foram fora de casa. Agora, em casa, foi muito mal. Então a Ponte tem que corrigir isso, melhorar a sua performance em casa. Agora, por quê que a Ponte vai bem fora de casa e não vai bem em casa? Por causa da característica do seu time e da maneira que ela joga. Foi assim no Campeonato Paulista. A Ponte não teve, por exemplo, um meio-campo com jogadores mais leves para proporcionar um futebol um pouco mais vistoso, principalmente organizado, quando tinha a posse de bola. Então, quando joga fora, joga no contra-ataque. A característica do time do Paulista era essa: marcação forte e velocidade no contra-ataque. Funcionou na maioria das partidas. Quando invertia essa situação, que o adversário marcava com linhas baixas, a Ponte tinha que propor o jogo. Aí morava o problema. E o Valentim, ele está sensível a isso. Ele sabe que o time dele apresentou esse problema. Ele não fala claramente, mas ele sabe. Do jeito que ele respondeu aqui, ele sabe que a Ponte precisa ter... Não é uma segunda maneira de jogar. Ela até tem, mas ela precisa, a Ponte... entender, e aí eu concordo com o amigo, essa colocação é de suma importância, são 15 finais. 15 finais. E depois, na segunda fase, é um outro campeonato. Então a Ponte tem que levar a sério desde o primeiro jogo, se quiser subir, é evidente. Então, essas imagens... quatro partidas não são finais, né? Você falou que são 15 finais... Mas são 19 jogos. Não, então... desculpa. Eu não sei porque que eu tô com 16 na cabeça. São 19 jogos. Essas imagens aí é atual do treinamento? Sim. O Elvis tá fininho, hein? Tá fininho o Elvis, hein? Uma boa notícia aí pro torcedor ponte pretano. Ele tá treinando ali, treino de força, com velocidade. E eu gostei, hein? Agora é o seguinte, Batista. O primeiro passo para um treinador ter um time relativamente equilibrado, qual que é? Organizar onde? A defesa. E a defesa da Ponte, aparentemente, e dá mostras, né? Pela escalação aí no jogo treino e tal, que ele vai manter o mesmo esquema. Então, concordo com tudo que disse o CH. Né? Mas aí o primeiro passo para o treinador, para ele arrumar o time, é a defesa, e já está arrumada. Então agora é só ele se organizar do meio para frente, né? Escolher bem as peças para que a Ponte possa ser um time competitivo. Cair entre nós não é fácil, né, Glenn? Não, de jeito nenhum.